Oi, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estamos nós mais uma noite. Glórias ao Senhor por estarmos aqui reunidos mais uma noite, não é mesmo? E nós vamos dar então continuidade ao nosso estudo, ter conhecimento, né, do livro do profeta Jeremias. Já estamos finalizando o nosso estudo. Hoje eu vou falar do capítulo 51, provavelmente devo, se der tempo, eu falo também do 52, e aí nós encerramos o livro do profeta Jeremias, tá certo? E aí depois nós vamos dar continuidade com Lamentações, né, que também é de grande ensinamento para todos nós. Então, eu vou começar lendo aqui sobre o capítulo, né? O que diz o Senhor, né? O que ele falou com Jeremias para que ele profetizasse, né? Tal coisa. E vou, depois vem com as explicações, tá bom? A explicação que está na nossa Bíblia e também eu falo mais alguma coisa. Aqui está, eu vou falar sobre o capítulo de número 51, que está aqui, tá vendo? E sei que vou seguindo aqui, tá bom? Você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver a mãozinha. Não esqueça, é uma luvinha, né? A mãozinha assim, você ó, clica nessa mãozinha também para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você vê, do que você ouve aqui, tá bom? Que é de grande importância que você dê esse like para o nosso canal, para o crescimento do nosso canal. Eu venho pedindo sempre isso aqui, mas as pessoas parecem que não estão gostando, porque não dão um like. Eu não sei se eu vou continuar com vocês aqui, já que eu venho falando, mas vocês não dão um like aqui e também não me dizem nada aí quando eu peço para falar, escrever alguma coisa para mim. Bom, se for da vontade de Deus, se Ele quiser que eu continue aqui, Ele ficar tocando no meu coração, nem que seja para uma pessoa, eu farei a live. Mas se não for da vontade de Deus, eu provavelmente devo encerrar por aqui, através do livro do profeta Jeremias. Eu queria dar continuidade, né, e falando para vocês quanto a Bíblia toda, né, os acontecimentos da Bíblia toda. Mas, se vocês não estão gostando, não estão dando like, né, e não estão também compartilhando, não tem o porquê eu ficar aqui, né? Que eu faço isso com o maior prazer, mas eu não sei o que, assim, se Deus quiser que eu continue fazendo, que seja uma pessoa que esteja aqui, eu vou fazer. Se Ele tocar muito no meu coração, falar muito comigo, para que eu permaneça, para que eu continue, eu devo continuar. Fora isso, a minha vontade é realmente de parar, de vir aqui com as explicações e ter somente estudar para mim mesma, só a mim, né? E aprender aqui sozinha, né? Comigo mesmo e também procurar, assim, alguns conhecimentos com os pastores, né? Quando eu vou para a igreja, lá o pastor dá ensinamento e eu vou continuar fazendo o que tem que fazer sendo uma boa serva do Senhor, né? Servindo ao Pai. Mas se Ele quiser que eu continue aqui propagando a palavra dele, eu vou continuar. Senão, eu vou ser somente serva na igreja, buscando aprender cada vez mais, ouvindo o que os pastores passam, né, para que eu venha também crescer na fé, né? Mesmo nós precisamos ouvir a palavra para que a gente venha crescer na fé. E nós só crescemos na fé quando nós ouvimos a palavra, quando nós nos dedicamos, quando nós sabemos e temos a grande certeza, como eu tenho, a grande certeza que Deus é Deus, que não existe outro igual a Ele e que só Ele pode nos consolar, nos ajudar, nos dar a direção correta, tá bom?
Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o capítulo de número 51, devo pular alguns versículos, que é bem grande, né? E o nosso tempo é bem curto aqui. Então, vou aqui começar a ler. Você já sabe que tem que dar um like aí, sabe que tem que compartilhar também. Compartilhe para que o nosso canal venha crescer, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz assim no capítulo de número 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Vamos pular aqui para o versículo de número 6, que diz assim: fugi do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruas na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Versículo de número 9. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamo-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e cantemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. E aí diz mais assim no versículo de número 12: arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. E aí também diz assim, cá no versículo de número 17, fala assim, ó: endurecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundação é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Versículo de número 23. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. Versículo de número 27. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenais. Ordenai contra ela um capitão e fazei subir cavalos como lagartas eriçadas. Versículo de número 31. Um correio correrá ao encontro do outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. Versículo de número 34. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me
colocou-me de lado e fez de mim um vaso vazio, como um chacal me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Versículo de número 37. E Babilônia se tornará em montes, morada de chacais, espanto e assombro, e assobio, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Versículo de número 40. Hoje farei descer como cordeiros hoje farei descer como cordeiros, a matança como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Versículo de número 46. E para que, porventura, se intermeça. Deixa eu ler de novo. E para que, porventura, não se intermeça o vosso coração, e não temas pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Então haverá dominador contra dominador. Versículo de número 50. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pares. De longe, lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém a vossa mente. Versículo de número 54. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito parecer nela a sua grande voz, quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da vossa voz. Versículo de número 59. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraias, filho de Nerias, filho de Manassés, indo ele em Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraias era o camareiro mor. Então, no versículo de número 63, vem falando que, diz assim, e será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio de Eufrates. E dirás, assim será afundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão, até aqui são as palavras de Jeremias. Então Jeremias falou que Babilônia seria totalmente destruída. Então vamos entender aqui, de acordo com a explicação que está aqui na nossa Bíblia. Aqui no versículo de número 1, fala sobre este capítulo, tem a sequência do julgamento do Império Caldeu, né? Esse juízo veio como resultado dos pecados da Babilônia e também como uma maneira de livrar Israel da opressão. Então, o reino babilônico teve um papel importante no passado e continuará figurado na história até os últimos dias da humanidade. Presta bem atenção nisso, porque Babilônia serviu de grande exemplo para toda a humanidade. Então, a Babilônia representa atualmente a mãe das falsas religiões e a fonte dos poderes político, religioso e econômico que estão a serviço do mal. Assim como a antiga Babilônia literalmente caiu, a Babilônia atual sucumbirá pelo juízo
do Altíssimo. Olha o que Deus faz com o babilônico, o que ele fez, né? E também diz que sobre o tempo de saga que viria, né? Então, no Antigo Oriente, no Antigo Oriente, os cereais eram colhidos e levados para a eira. Nesse lugar, os grãos eram pisados para que a palha fosse retirada e o joio fosse identificado e separado também. Assim, somente boa colheita era imediatamente guardada. Com isso, Deus ilustra em todas as sementes de justiça, de crueldade, de imoralidade e de idolatria que foram plantadas pela Babilônia. Frutificariam para provocar sua própria dor. Então, o grande império se transformaria em uma eira repleta de grãos pisados e de palhas jogadas ao vento. Você está entendendo que aqui, como ele está ilustrando? Então, isso é um alerta a todos nós, né? É um alerta para todos nós, que nós devemos ter cautela, né, com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque tudo que nós fazemos na nossa vida é considerado uma planta, é como se nós plantamos, nós semeamos, né, e colhemos aquilo que plantamos. Então, aqui está bem explicado, aqui dizendo o que aconteceria com Babilônia, né? Então, o que aconteceu, na verdade, com Babilônia? Então, tudo que nós plantamos, tudo, qualquer coisa que nós venhamos fazer na nossa vida, nós vamos colher. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, obviamente, vai colher o mal, não é mesmo? Então, neste capítulo, Deus mostra que quando Ele quer, né, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz na vida da gente. Ele fez com Jeremias, né, no tempo lá de Jeremias, fez com que Jeremias profetizasse a destruição, a desolação, a desordem sobre toda a Babilônia e sobre outras cidades da época lá que houve também, né, devido os erros e pecados cometidos, né? E as falas das pessoas tinham coração endurecidos, eram pessoas que não olhavam para o que era certo, só faziam o que era errado, né? Então, esse pecado foi assim para que todo o povo que estava lá em Israel, todo aquele povo de Israel que estavam lá, que eles fizessem prestassem atenção e seguissem o que Jeremias estava falando, porque Jeremias profetizou e pediu para que eles saíssem imediatamente de Babilônia, para que eles não fossem atingidos. Então seria mais devido aos povos, o ataque seria mais para aquele povo lá de Babilônia, o povo pecador, né, que estava lá, que eles seriam todos passariam por vergonhas, né? E somente Israel e o povo de algumas pessoas que eram lá de Israel e as viúvas, né? E os órfãos, somente eles não passariam pelo aperto, não morreriam no caso. Mas muitas pessoas da época lá de Babilônia morreram, né? Passaram por grande aperto devido a toda a maldade feita por eles, né, por eles mesmos. E eles também fizeram muita maldade lá no lugar chamado de Sião. Então, eles voltaram, depois que aconteceu, eles voltaram para eles lá, porque Deus estendeu a mão contra todo aquele povo, todos eles, né? Deus estendeu a mão. E Babilônia foi, então, destruída, foi arruinada, destruída, virou um caos aquilo lá. E houve muitas dores, muitos gritos, muitos gemidos, as pessoas ficaram apavoradas, né? Cada um corria para um lado, foi um desespero que houve lá na época de Babilônia, tá certo? Então, gente,
apagou aqui a minha luz aqui, mas não tem problema não. Não sei o que houve aqui. Não quer funcionar, mas não tem problema. Então, houve muitos problemas lá em Babilônia. Né? Houve muita desordem, né? Muitas coisas ruins. Então, nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. O povo lá colheu tudo que eles plantaram, né? Tudo que eles fizeram de errado, eles colheram. Eles teriam que se arrepender, né? E ter muita sinceridade com Deus para que Deus perdoasse os pecados deles e não destruísse aquele local. Mas eles foram tão assim pecaminosos que eles não queriam saber, eles permaneceram no erro e Deus então acabou com Babilônia. Babilônia só serve para estudo até os dias de hoje, só serve para os arqueólogos, né? Acho que é arqueólogos que falam ir lá para estudar. Então, quando nós erramos, nós pagamos pelo erro, né? Deus faz com que a gente venha pagar pelos nossos erros. Agora, quando você é uma pessoa que está pagando um erro inocentemente, Deus te dá dupla honra. Pagando um erro não, sofrendo por um erro não cometido seu, né? Às vezes você sofre por um erro não cometido, e aí Deus às vezes até permite que você passe por aquilo para que você lá na frente venha ter dupla honra, né? Mas Deus não deixa de punir. Deus ele não inocenta, né? Ele não inocenta as pessoas que são ímpias. Ele não inocenta aqueles que erram, não. Ele pune mesmo, porque Deus, ele é justo. Então, nós devemos cuidar disso, cuidar de ver o que nós estamos plantando, né? Qual é a semente que você está plantando ali, né? Se você é um semeador do bem ou você é um semeador do mal, você é um semeador que leva a palavra de Deus para outra pessoa, né? Evangelizando nesse caso, ou você é uma pessoa que está no oba-oba da vida. Você entende o que eu falo? Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Por isso que o arrependimento, a sinceridade diante de Deus é necessário. O arrependimento e a sinceridade diante de Deus. Tá certo? Seja sincero, seja honesto, tenha um bom caráter, tenha um bom perfume de Deus, para que você venha levar para os outros aquilo que Deus quer que você leve, né? Que você seja uma pessoa de luz, né? Uma pessoa que leve luz, que leve paz, que leve alegria, que aonde você chegar as pessoas olhem você e vejam que você é a própria luz, né? É o sol que aquece, como eu digo, eu sou a própria luz, eu sou bênção, eu sou o sol que aquece aqueles que precisam, você entende? Eu digo que eu sou, realmente eu sou essa pessoa aí que não que eu esteja me vangloriando de mim, né? Mas eu sou uma pessoa muito assim, eu tenho carinho com as pessoas, eu quero ajudar, né? Dentro da medida daquilo que eu posso. E às vezes as pessoas até me fazem de boba, né? Me usam, né? As pessoas me usam pela minha bondade. E de repente eu olho assim, meu Deus, como que eu fui boba nessa situação, assim. Mas é porque o meu coração é um coração de luz, é um coração bondoso. Você entende? Eu não desejo mal para ninguém. Se eu não puder ajudar, eu fico na minha. Mas eu também não saio fazendo coisas nem que não condiz com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de agir, tá certo? Então tá, gente, amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 52, que não deu para me falar tudo aqui, não é mesmo? Então, amanhã eu venho falar com o capítulo 52 e nós vamos encerrar o livro do profeta Jeremias.
E vamos ver o que Deus vai colocar aqui no meu coração, né? Se eu dou continuidade, eu queria muito terminar junto com vocês, de dar continuidade ao estudo do livro, né? Do livro da Bíblia, da Palavra de Deus. Depois eu viria com outros assuntos para vocês também relacionado a palavra de Deus, né, relacionado ao Espírito Santo, ao bom Espírito de Deus, ao bom caráter, ao nosso Senhor, né, ao nosso Deus que criou todo esse universo aí e a Terra, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente e nos veremos amanhã para dar finalidade, então, finalidade não, para que a gente venha finalizar, né? A gente venha finalizar o livro do profeta Jeremias. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam de orar, não, tá? Você que chegou aí novo, eu sou Elizabeth Guilhermino, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, se você sentir no seu coração essa vontade, você se inscreva e aperta aí na palavrinha inscrever-se. Se não, seja feita a vontade do Senhor, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã. Tchau.